nosso canal no Spotify. Você ouvirá agora uma mensagem do nosso pastor Daniel Ventura. Deus o abençoe e fale ao seu coração. A minha oração é que Deus continue te abençoando, abençoando a sua casa. E para nós é uma alegria muito grande como igreja, Casa Viva, uma igreja que acolhe, uma igreja que ama, uma igreja que serve, nos reunirmos essa manhã com o povo mais lindo, mais querido e mais cheiroso do mundo. Vocês são a coisa mais linda que Jesus já fez. Muito bom. Eu quero convidar você a acessar a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15. Pode deixar o seu texto aberto, mas eu quero começar a nossa reflexão de hoje com uma frase. Uma frase do escritor e pensador russo Tolstói. A frase de Tolstói vai servir para nós como introito daquilo que nós leremos como palavra do apóstolo Paulo para nós como igreja de Jesus. O que Tolstói disse? Escreva a sua aldeia e você estará escrevendo sobre o mundo. Escreva sobre a sua aldeia e você estará escrevendo sobre o mundo. O que Tolstói quis exatamente dizer com essas palavras é que quando nós falamos sobre algo nosso, pessoal, íntimo, algo local, nós estamos, na verdade, falando sobre algo que é universal. Por quê? Porque a nossa experiência humana, a partir da nossa essência, que nos identifica como seres humanos, ela se conecta em qualquer tempo, em qualquer lugar. Então, quando leremos agora as palavras do apóstolo Paulo, o que nós leremos são exatamente as percepções que o apóstolo Paulo tinha sobre a sua própria vida, a sua história, sobre as suas lutas, sobre as suas vitórias. Em outras palavras, fazendo aqui uso da frase de Tolstói, o que Paulo faz nas suas cartas é escrever sobre a sua aldeia, é escrever sobre a sua vida. E essas palavras, elas não apenas revelavam a vida e a história de um homem, mas de alguma forma revelava ali como arquétipo a vida e a história lá dos primeiros cristãos. A história de uma humanidade que atravessou os milênios e chegou até aqui. E é interessante porque é nesse espírito que quando a gente olha para a palavra de Deus, que são escritos humanos, a partir da cosmovisão humana, nenhum dos escritores, e aqui com destaque o apóstolo Paulo, que é a nossa referência nesta manhã, imaginaram que aquilo que escreveram há mais de 2000 anos serviria para nós hoje. E é muito interessante isso, porque vez por outra, a gente lê a palavra de Deus, parece uma postagem do Instagram, parece uma postagem recente da rede social, porque parece que foi escrito agora. Porque diz respeito a nós, a nossa vida, a nossa história. É atemporal. E o que o apóstolo Paulo diz aí no capítulo 15, em sua primeira carta aos Coríntios, que quero convidar você a ler comigo, exatamente nesse espírito, para ouvirmos a sua voz que atravessa o tempo e nos alcança, diz assim: mas pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi inútil. Antes, trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Essa é uma das declarações mais poderosas que nós temos nas Sagradas Escrituras. Porque nessas poucas palavras, o apóstolo Paulo, ele define a sua identidade.
pela graça de Deus, eu sou o que sou. E ao mesmo tempo em que define a sua identidade, ele define a sua transformação. E essa graça que me alcançou não foi inútil. Ela gerou algo na minha vida, na minha história, de tal forma que gera nele forças, a ponto de declarar: trabalhei mais do que todos eles. Então essa identidade revelada por Paulo, essa transformação e essa poderosa força que ele faz questão de registrar, tem um ponto comum, tem um ponto de origem, e ele diz qual é esse ponto de origem: é pela graça de Deus. Então percebam que, diferente do que algumas pessoas imaginam, a graça de Deus não transforma Paulo num agente passivo. A graça de Deus, pelo contrário, o fortalece, o coloca e o habilita a uma posição de ação, de atividade. Trabalhei mais do que todos eles. Graça não é convite para o comodismo. A graça de Deus, a maravilhosa graça do nosso Senhor, a escandalosa graça do Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é combustível para que então sejamos fortalecidos a servir, a amar. Essa graça que nos alcançou incondicionalmente tem o propósito de nos tornar agentes transformacionais, nos habilitar a conduzir a nossa vida e a nossa história com propósitos. Temos falado sobre isso aqui. Você não é fruto do acaso, você é obra-prima das mãos de Deus. Deus te fez, Deus te criou, Deus imaginou você, forjou você entre mais de 8 bilhões de pessoas, fora os que já pisaram sobre a face da terra e aqueles que ainda pisarão aqui. Você é único. Único. E você precisa descobrir em Deus qual foi a razão dele escolher na eternidade dar vida a você, soprar sobre a sua existência o fôlego e te dar vida, para que você então construa a sua história pautada nisso, para não apenas revelar por meio da sua vida, da sua travessia, o seu amor para com Deus, mas para que você se disponha a servir a esse Deus, a trabalhar para esse Deus, a ajudar a esse Deus e estender o seu reino sobre a face da terra. É por isso que nós estamos aqui. A Casa Viva, ela nasce de um sonho de Deus, que se materializa no nosso coração. Éramos 6 pessoas ao redor de uma mesa, tomando café, sonhando com uma igreja. Não mais uma igreja, não. Nós queríamos voltar à essência, ao princípio. Queríamos verdadeiramente ser reconhecidos como uma comunidade que acolhe, que ama, que serve, que exala o bom perfume do Espírito Santo de Deus, de tal modo que as pessoas pudessem, entre nós, se sentir bem entre nós, não por nós, mas por Deus em nós. Para que no meio dessa grande catástrofe eclesiástica, religiosa, na qual estamos inseridos como população latino-americana e muito especialmente brasileira, de homens e mulheres que se perderam no ofício pastoral, vocacional e se transformaram em coaches do Evangelho, em igrejas que se transformaram em instrumentos mercadológicos. Nós queríamos uma estrutura simples, mas profundamente arraigada na palavra de Deus,
Queríamos ser reconhecidos como uma comunidade que as pessoas, quando chegassem, dissessem o seguinte: eu encontrei a Igreja de Jesus. E como tem sido agradável, de forma recorrente, ouvir as pessoas que por aqui têm se achegado, dizer: eu não imaginei que eu fosse ainda encontrar uma igreja que não abriu mão dos seus princípios, dos seus valores como agência do reino de Deus, que decidiu abrir mão de uma parafernália de paradigmas, de ritos, de estruturas, para ser a comunidade do Cristo. Do Cristo. Mas isso é fruto da graça desse Deus. Não é fruto da obra das nossas mãos. É fruto poderoso, sobrenatural, da graça de Deus em Cristo Jesus. Um Deus que foi se revelando no transcurso da história. Porque a mensagem central da palavra de Deus é monoteísmo. Se você folhear a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, você vai encontrar exatamente isso. A mensagem central das Sagradas Escrituras é monoteísmo. É mostrar que no meio de uma realidade politeísta, que se rende a deuses e mais deuses, mostrar que só existe um único Deus. Só um. Tanto que a Bíblia, ela não se entrega ao trabalho de provar que Deus existe. A Bíblia já parte da certeza absoluta de que Deus existe, tanto que o cânon abre com a declaração de que Deus criou. Mas Deus precisa, no transcurso dessa história, ir mostrando que Ele é o único Deus. E tantas foram as formas como Deus foi se mostrando. Primeiro, através da natureza. O Salmo 19, verso 1, diz que os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra das suas mãos. Quando nós olhamos para o firmamento, quando os nossos olhos são direcionados para as estrelas, o que nós contemplamos é o testemunho silencioso da mão criacional e criativa de Deus. Outra forma através da qual Deus se revela é através da história do povo de Israel. Em Êxodo 20, verso 2, Deus se apresenta dizendo: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirei do Egito, da terra da escravidão. Aquela travessia de 40 anos pelo deserto se transforma num palco para a revelação de um Deus cuidador, de um Deus presente, de um Deus atento às necessidades de um povo. E Deus continua se revelando, inclusive através da própria cultura humana. O próprio apóstolo Paulo, quando sobe ao Areópago em Atenas para pregar, é interessante porque ele não faz a citação de um profeta de Israel, ele faz a citação de um poeta grego. E faz uma ponte exatamente aos seus ouvintes para conectar e mostrar que o Deus a quem nós servimos também se revela através de expressões culturais, mesmo oriundas de um povo sem a revelação bíblica. E lá ele vai fazer a citação: pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês. Também somos descendência
dele. E claro que Deus também se revela de forma muito especial através dos profetas. Vozes que clamavam e que por meio da sua voz diziam: assim diz o Senhor. Sou apenas porta-voz daquele que mandou entregar uma mensagem ao coração de vocês, à nação de vocês. E assim Deus foi se mostrando através da boca de homens, que na história foi trazendo ainda mais a revelação desse Deus. Mas depois de tudo isso, a manifestação mais visível, mais concreta, mais plena de Deus se dá em Jesus. Jesus Cristo, a face da graça de Deus. Como o apóstolo João escreveu na abertura do seu evangelho, todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça. Pois a ele foi dada por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Deus é graça. E o que é graça numa conceituação simples e direta? É Deus se dar a nós. Essa é a grande diferença entre as múltiplas religiões que foram se formando e continuam surgindo entre nós. É que dentre tantas divindades criadas por mãos humanas, a única capaz de se entregar e de se sacrificar pelos seus é Deus. Graça sobre graça. O que nós acabamos de celebrar aqui, o memorial da ceia de Cristo Jesus, nos mostra, através de elementos e de atos práticos, que em Jesus, Deus se entregou por nós. Não por mérito nosso, mas por necessidade nossa. Esse é o Evangelho de Cristo Jesus. Um Deus que na eternidade, no seu trono de graça, nos acompanha, percebe as nossas necessidades e, ciente daquilo que nos falta, responde. Responde com amor. Responde com misericórdia. Responde com entrega. E louvado seja o nome de Deus, porque nós temos contemplado isso acontecer entre nós. Milagres têm acontecido entre nós. Manifestações sobrenaturais de Deus entre nós. Isso não tem a ver com pastor Daniel, pastor Ranison, pastor Alequim, não. Isso aqui tem a ver com a presença de Deus entre nós. Com a graça de Deus revelada entre nós. E eu acredito que essa graça revelada e entregue a cada um de nós, ela talvez encontre a sua maior expressão de toque, sabe, de percepção, na conhecida parábola do filho pródigo. Você conhece muito bem a história. Mas há alguns aspectos, alguns detalhes que podem passar desapercebidos, sobretudo quando estamos diante de histórias muito conhecidas por nós. Porque nossos olhos, as nossas mentes, elas são capazes de nos induzir à compreensão daquilo que já é automático, natural para nós. Por isso é importante, necessário, vez por outra, nós retornarmos a esses tradicionais textos e buscarmos com novos olhos e com uma iluminação inédita do Espírito sobre nós, aquilo que Deus ainda tem para nós. O filho mais novo, antes mesmo da morte do pai, teve a audácia e a coragem de pedir ao pai a sua parte na herança.
Parte esta que era garantida apenas pós-morte do pai. E o pai se recusa, então entrega a parte da herança para o filho mais novo e dissolutamente, de forma pródiga, ele sai, descobre as amizades parasitas que estão conosco por aquilo que temos e por aquilo que podemos oferecer, alcança os ambientes e as posições que o dinheiro pode comprar, os favores oriundos da influência do mamon, até que ele vê escorrendo por entre os seus dedos toda a herança, a ponto de se encontrar degladiando com porcos para comer junto com os porcos a lavagem dos porcos. E o texto diz que naquele exato momento ele cai em si. E Lucas capítulo 15, verso 20, diz que ele toma uma decisão. Eu vou voltar para a casa do pai. E o texto diz que, estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e o beijou. E o filho, agora tomado por arrependimento, pela convicção plena da decisão errada que tomara, diz: pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. E o texto diz que antes mesmo dele terminar o seu discurso, o pai o interrompe. E com um sorriso no rosto, com uma alegria revelada nos seus olhos, ele interrompe e dá uma ordem aos seus servos: depressa, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e sandálias em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. O meu filho estava perdido e foi achado. Primeiro detalhe aqui que passa desapercebido por nós é a referência a um novilho gordo. E essa referência ela é extraordinária, porque se nós entendermos o contexto e a cultura, quando o Evangelho conta para nós que o pai faz questão de solicitar o sacrifício de um novilho gordo, ele não estava pedindo um animal qualquer. Ele estava aqui pedindo um animal especial, que estava reservado para uma ocasião extraordinária. Não era para ser sacrificado e consumido por qualquer razão. Deveria haver uma importância significativa de celebração. E o pai oferece não apenas esse novilho gordo, reservado para uma situação de extrema importância, como faz questão de montar uma festa de arromba, exuberante, luxuosa, sobretudo questionável diante de alguém que havia falhado. Como assim? Matar o melhor novilho, gastar recursos com uma festa extravagante para alguém que falhou. Não houve mérito algum, não fez nada por merecer. A abertura da parábola é para mostrar exatamente para você e para mim que a graça de Deus é símbolo de uma generosidade excessiva de Deus por nós. Então, quando há qualquer sinal de arrependimento, qualquer movimento nosso em direção a Deus, porque a parábola
equivocadamente intitulada como filho pródigo, tem como protagonista central o pai. É o pai amoroso, é o pai misericordioso, que está lá, atento o tempo todo, com seu olhar voltado para o horizonte, nutrindo no seu coração a esperança de que em qualquer momento lá adiante ele há de aparecer. E no momento em que ele der o primeiro sinal de arrependimento, de entrega e de disposição de vir na minha direção, eu correrei na direção dele. E é isso que Deus faz com você e comigo. Quantas e quantas foram as vezes que Deus correu na sua direção, na minha direção, nos acolheu, nos abraçou, celebrou. Porque confiamos em Deus, sabemos que Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente diante das nossas angústias. Não aquele velho ranzinza, de barba branca, mal-humorado, atrás de uma árvore, à espreita, tentando pegar a gente no primeiro erro, para então marcar na sua planilha celestial e descer sobre as nossas vidas, sobre as nossas histórias, um raio que nos fulmine. Não, não, esse não é o Deus revelado por Jesus Cristo. O Deus revelado por Jesus Cristo é um Deus de amor. E essa parábola que revela a nós essa graça escandalosa. E por que ela é escandalosa? Porque é imerecida. E não tem a ver com você, não tem a ver comigo, tem a ver com Deus, com o caráter de Deus, com o que Deus é. Essa graça, ela é revelada e demonstrada nesta parábola em pelo menos 5 dimensões. Primeiro, é uma graça que acolhe. Como eu acabei de dizer, é uma graça que corre ao nosso encontro, ainda que estejamos longe. É uma graça que não nos trata pautado na nossa culpa, mas é uma graça que nos trata pautada no amor de Deus por nós. Segundo, é uma graça que perdoa. O filho diz: Pai, eu não sou digno sequer de ser chamado mais o teu filho. Mas o pai o recebe. E o pai o restaura a condição de filho, porque quando manda ele colocar vestes novas, um anel no dedo, é mostrar, ele continua tendo garantida a sua filiação aqui. O anel era essa simbologia de vínculo, de elo familiar. E ao fazer isso, o pai está mostrando exatamente isso. Mesmo sem merecer, somos acolhidos. Mesmo sem merecer, somos perdoados. Por isso é constrangedor. Terceiro, a graça é uma graça que restaura com generosidade. O pai dá uma ordem: traga a melhor roupa, coloque um anel no dedo e sandália em seus pés. A graça não devolve só o que a gente perdeu. A graça nos cobre com o melhor de Deus. E é uma graça que celebra e transforma. Graça é alegria. Nós tínhamos que celebrar. Por isso, gente, o povo de Jesus é um povo alegre. É um povo feliz, é um povo que não precisa de desculpa para sentar, comer, beber e sorrir. Não. Por isso que nós temos um lema aqui: quando tem 2 ou 3 membros da Casa Viva juntos, ali a gente tem pelo menos 1 quilo de comida, 2 litros de bebida, a presença do Espírito Santo entre nós. Porque nós somos igreja de Jesus. Nós não somos extraterrestres, não. A gente é gente como qualquer gente. Só que a nossa alegria, ela não é condicionada a ter ou não ter, a ser ou não ser. Não, a nossa alegria, ela está pautada na presença de Deus conosco. Nós temos ciência e consciência de que nós podemos qualquer coisa, mas nem tudo condiz. Nem tudo é adequado para nós enquanto filhos de Deus, mas isso não nos impede de sermos o povo mais feliz da terra.
Um povo que consegue passar por lutas, por dificuldades, e ainda assim manter no seu coração a alegria do Senhor. A alegria do Senhor. Nós temos irmãos nossos que têm passado por lutas no que diz respeito à enfermidade, tratamentos pesados, mas estão ali, no meio da contingência da vida, revelando nos seus lábios a alegria do seu coração, testemunhando por meio da sua vida, da forma como age, como reage a essa situação. Eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus. Por quê? Porque foram alcançados por essa graça que celebra, mas que também transforma. O pai disse, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Essa graça nos dá novo rumo. Essa graça troca as vestes de morte por vestes de vida. Essa graça que nos via perdidos, cambaleantes pela vida, nos encontra e nos faz reencontrar com nós mesmos. Essa é a graça de Deus. Agora, o que é essa graça revelada por Deus tem a dizer para o nosso tempo? Como que essa graça salta das páginas das Sagradas Escrituras e nos ajuda a viver a vida como a vida é? Porque essa é a diferença da mensagem bíblica. Aqui, vocês não serão instruídos e conduzidos por uma teologia triunfalista, por uma teologia de uma prosperidade gananciosa e diabólica. Aqui vocês não serão instruídos por pastores coaches. Aqui a genuína palavra de Deus, quando entregue na direção da igreja de Jesus, vai dizer para vocês o seguinte: olha, vai ter tribulação sim, vai ter problema sim, vai ter dificuldade sim. A vida é marcada por contingências, por altos e baixos. Há tempo de colher, há tempo de espalhar, há tempo de vencer, há tempo de perder, há tempo de se alegrar, há tempo de prantear. Essa é a realidade da vida. Mas tenham um bom ânimo. Ergam a cabeça. Direcione o olhar de vocês para Jesus Cristo, autor e consumador da sua fé. Porque Ele passou a mesma coisa. E venceu. E Ele mesmo disse: comigo vocês serão mais o quê? Comigo vocês serão mais o quê? Nós temos que crer nisso. Nós temos que viver isso. E entender que Deus não vai nos livrar das contingências da nossa realidade, não. Mas Ele prometeu que ainda que andemos pelo vale de sombra e morte, Ele estaria lá conosco. É um Deus presente. É um Deus que sabe pela experiência o potencial da dor no nosso corpo. É um Deus que chorou. É um Deus que sofreu, mas que venceu. E que prometeu: eu estarei com vocês todos os dias, até o fim dos séculos. Então, fundamentados nessa certeza que eu quero responder a essas duas perguntas. O que é essa graça radical, escandalosa, tem a dizer para o nosso tempo? Como que essa graça responde à sua vida, à sua história, ao seu momento agora de travessia? E eu queria trazer algumas características dessa realidade nossa, porque é uma característica que nos alcança a todos. Nós vivemos num mundo de mentalidade de mercado. No nosso mundo, tudo virou comércio. Tudo. 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 Tudo.
tudo é medido pelo lucro. O mamon dominou a dinâmica da nossa existência, a tal ponto que nós chegamos a olhar para as pessoas e tratar as pessoas como mercadoria. Dependendo da embalagem, dependendo da insígnia que está atrelada àquela identidade humana, opa, tem um valor. Se não tem jacaré, se não tem crocodilo, elefante, girafa, ou qualquer bicho que seja, não é da nossa selva, não é da nossa espécie, não é da nossa tribo. A dignidade humana se perdeu entre nós, a ponto de ouvirmos histórias trágicas de mulheres que trazem à luz seres humanos e abandonam esses seres humanos em sacos de lixo, em tambores pelas ruas e pelas vias da civilização humana. Crianças vendidas no nosso Brasil, com seus corpos infantes, com a sua dignidade comprometida como criança, a troco de 5, de 10 reais. Ali, do outro lado. E a gente já se anestesiou com relação a isso. Mas essa é a realidade onde nós estamos. E aí nós começamos a etiquetar as nossas relações. Começamos a conduzir os nossos corações para onde Mamon dá suas caras. Maridos que estão sacrificando a sua hombridade, a sua vida, a sua saúde, seu casamento, sua família, a relação com seus filhos a troco de dinheiro. Dinheiro. Cada vez mais tempo dedicados ao trabalho, às posições, às credenciais, às posições e status que a profissão lhe proporciona, a troco de quê? Interessante, porque a Bíblia diz que um povo padeceu porque se curvou e buscou o bezerro de ouro. Nós chegamos a um ponto de ver a nossa nação, a nossa humanidade se perder, se prostituir pelo ouro do bezerro. E nesse cenário trágico, a graça de Deus se levanta como resposta. Porque a graça de Deus não nos valoriza pelo que temos. A graça de Deus não passa por nós e faz um check. Quanto que você tem na conta? Qual é o seu status? Quais são os seus resultados? Não, a graça de Deus nos alcança porque ela nos chega oriunda do amor de Deus, da graça desse Deus que quando olha para nós nos chama de filhos. E é isso que Paulo faz aqui quando ele declara: é pela graça de Deus que eu sou o que sou. Filho de Deus. Então você, quando olhar para a sua categorização adotiva como filho e filha de Deus, entenda: eu sou o que sou pela graça de Deus, eu tenho o que tenho pela graça de Deus, eu cheguei onde cheguei pela graça de Deus, eu consigo fazer o que eu consigo fazer pela graça de Deus, porque não há competência alguma em nós. Você não se garante amanhã. Você não se garante amanhã. Você não pode chegar aqui agora e dizer: amanhã eu vou acordar. Não. Não mesmo. É a graça de Deus. A nossa identidade, ela não está pautada no que a gente produz,
no que a gente consome, no que a gente acumula. A nossa identidade está pautada em quem Deus diz que nós somos. Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Mas nós vivemos também num mundo marcado por uma religiosidade distorcida, que coloca peso e mérito na humanidade e não na misericórdia de Deus. Uma fé que está sendo há tempos tratada como mercadoria. Bênçãos divinas que estão sendo vendidas. E um poder de Deus que está sendo negociado como um produto que pode ser comprado. E sabe o que é mais absurdo? Tem gente na fila para comprar. Já foi pago. E o preço entregue para garantir a bênção é Jesus Cristo. Pastor Alecrim está nos conduzindo na escola ministerial, dominicalmente, das 8h15 às 9h15, e hoje ele falou sobre isso. Os elementos de feitiçaria, de magia, de macumba, que estão presentes na religião evangélica brasileira. É a folha de arruda, é o sabonete, é o copo, é o pulinho para lá e para cá, é a cruzinha, é o papelzinho, é a romã, é a cor da roupa. Olha onde a gente foi parar. A graça não é regra. Só vai entrar no céu quem tem cabelo comprido, quem usa calça comprida. Tem um monte de gente de cabelo comprido com uma língua comprida. Tem muita gente belezura do lado de fora, mas são como os sepulcros caiados, podres por dentro. Pessoas que estão lá travestidas de crentes, mas rendidas e conduzidas pelo espírito maligno. Nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus. Não são palavras minhas, são palavras de Jesus Cristo. Falarão em meu nome, profetizarão em meu nome, farão prodígios em meu nome, e a estes eu direi, não vos conheço, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Essa é uma realidade espiritual na qual nós estamos inseridos. Cuidado, cuidado. Cuidado com o que tem sido oferecido, cuidado para onde os seus olhos são direcionados, cuidado para onde os seus ouvidos são direcionados, porque eu sei, eu não sou o único pastor na sua vida, eu sei. Eu sei que existe uma geração de pastores televisivos por aí, das mídias digitais, eu sei. Tenha pelo menos a dignidade de aferir se o que está chegando ao seu coração está condizente com a palavra de Deus, para que você proteja a sua mente, para que você proteja o seu casamento, para que você proteja a sua história. Porque tem uma turma de crente aí que eu vou te contar. Ah, pastor, amarraram minha foto na boca do sapo. E daí? Eu estou com pena do sapo. Ah, mas e se o diabo? Gente, se o diabo, quem que tem primazia na sua vida? Aí tem crente que fica com medo, se o diabo me pegar. Espera aí. Aquele que está em você tem que ser maior do que aquele que está no mundo. Não existe esse negócio. Crente possesso não existe. Não existe. Pode ser alguém na igreja possesso, mas crente em Jesus não está possesso, não. Não mesmo. Porque Satanás já foi vencido. Cristo venceu. Ele já foi derrotado. Ele só está aguardando o dia do decreto final. E o lance é que ele está tentando levar muita gente para lá com ele. O bicho é sem vergonha. Então vigie e ore.
Vigie e ore, porque o vosso inimigo, Satanás, está ao seu redor, pacientemente, tentando encontrar uma brecha para entrar e te destruir. Eu tenho falado isso para a liderança da nossa igreja. Abra os olhos. Abra os olhos. Sabe por quê? Porque vai acontecer alguma coisa. Ah, pastor, peraí, deixa eu achar uma madeira aqui perto. Não, não, não. Sabe por que vai acontecer? Porque a nossa luta não é contra a carne ou sangue, não. A nossa luta é contra as potestades. Existe uma realidade espiritual sobre nós. E se tem uma das coisas que o diabo está furioso, é contemplar o que Deus tem feito nesse lugar aqui. Por isso eu quero convocar você a uma atitude de vigilância. Porque Deus tem coisas extraordinárias preparadas para nós. Deus sabe o que Ele deseja e pode fazer em nós, entre nós e através de nós, para Itaipava, Petrópolis, Rio de Janeiro, por esse Brasil. Ele sabe disso. Mas eu não estou preocupado com o diabo. Eu estou preocupado se alguém vai dar brecha para ele. Por isso eu quero convocar você a essa postura de vigilância. De entendimento que pela graça de Deus eu sou o que sou. O que eu sou? Eu sou um miserável. Pecador. Que se não for amansado pelo Espírito Santo de Deus, eu vou fazer besteira na primeira esquina. Por isso que nós temos que nos render. Temos que ser amansados. De vez em quando, o Espírito Santo de Deus tem que olhar para a gente, Henrique, e falar assim, ô, Daniel, psiu, calma. Psiu, para cá. Vem. Psiu, porque se deixar solto, vira um bicho brabo. Vai dando coice em todo mundo. Vai trotando para tudo quanto é lado. Não. Nós somos oriundos de um movimento iniciado na pessoa de Jesus. A gente só tem uma placa bonita chamada Casa Viva por conta de uma institucionalização. Mas a gente não faz parte de um movimento humano, não. Nós somos pertencentes ao reino de Deus. E o reino de Deus é maior do que a Casa Viva. O reino de Deus é maior do que a Igreja Batista. O reino de Deus é maior do que a denominação batista. O reino de Deus é maior do que essa parafernália de igreja que foi criada por aí. Nós somos povo de Deus. Nós somos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Nós somos corpo de Cristo Jesus na face da terra. É isso que a gente precisa entender. E andar cientes desta identidade que nos alcança em Jesus Cristo. E viver de acordo com essa identidade. Porque, por fim, você e eu estamos mergulhados em um ambiente de crise e de esperança. Um ambiente de frustração, de decepção. Para onde você olha hoje é desconfiança. De tudo. A gente fica olhando para um lado, fica olhando para o outro. A gente já não consegue mais confiar nas instituições, não consegue mais confiar na liderança, na justiça, então, olha onde a gente foi parar. E viver sem esperança é viver um inferno antecipado. Mas a nossa esperança está em Cristo Jesus. Mas eu sei que a vida tem as suas pegadas. Eu já conversei várias e várias vezes com pessoas que pararam de sonhar. Que se renderam às contingências da vida. Pessoas boas, pessoas trabalhadoras, piedosas, mas que simplesmente desistiram de acreditar que as coisas podem mudar. E eu não estou aqui fazendo uma apologia ou tentando vender a ideia de que você e eu vamos mudar o planeta. Não mesmo. Nós não temos a capacidade de mudar o mundo, mas nós temos a capacidade de mudar o nosso mundo. Onde nós estamos. Transformar as nossas casas em pequenas ilhas de justiça, de amor, de graça, de fidelidade, de verdade. Isso a gente tem capacidade de transformar o nosso ambiente de trabalho num local onde haja fraternidade, onde haja justiça de verdade, honestidade. Isso a gente tem obrigação. Mas tem uma turma aí que está vivendo no modo sobrevivência. Apenas atravessando os dias. Sem nenhuma expectativa de algo novo. Lembra, Deus renova a sua misericórdia para conosco, para que aquele dia que se abre como novo dia, seja uma plataforma para que vivamos e sejamos melhores do que nós fomos ontem.
Então amanhã, quando você acordar, quando colocar os seus pés para fora da cama, saiba, Deus renovou a sua misericórdia e te deu um novo dia para que você faça daquele novo dia uma nova oportunidade para que você seja melhor do que você foi hoje. E a gente vai andando, como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, até alcançar aquele ponto de dia perfeito. Mas até lá, nós vamos andando, caminhando, na certeza de que Deus está conosco. E mesmo quando tudo ao nosso redor falhar, a graça de Deus estará lá e não vai falhar, vai nos acolher, vai nos socorrer, vai nos reerguer, porque o Senhor é conosco. O Senhor é com você. E talvez você tenha chegado aqui nessa manhã com a sua alma pesarosa, frustrada, chorosa, machucada, ensanguentada. Talvez por detrás desse sorriso afivelado, por detrás dessa maquiagem, por detrás dessa roupa bem passada, bonita, por trás desse corpo bem tratado e bem perfumado, haja uma alma que nesse momento está angustiada, dolorosa. O pai continua na estrada, olhando ao longe, pronto para ver o primeiro movimento da sua alma e correr ao seu encontro, te abraçar, te curar, te restaurar, colocar vestes novas, derramar no seu coração alegria, fazendo com que você experimente de uma paz inexplicável. É isso que Deus quer fazer com você nessa manhã, no seu casamento, na sua história, na vida dos seus filhos, no seu local de trabalho. A única coisa que você precisa fazer é dar o primeiro movimento na direção de Deus e reconhecer: Deus, eu não aguento mais. Deus, eu preciso do Senhor. Deus, está doendo. Deus, como está doendo. E deixa essa graça te alcançar. Esse é o meu convite. Receba esse amor que cancela dívidas. Deus não está nem aí para a história que você viveu, para o que você fez ou deixou de fazer. O que Deus quer agora é permitir que você viva uma vida plena e abundante daqui para frente e transformar o hoje como o primeiro dia do resto da sua vida. É isso que Deus quer fazer. Então receba essa misericórdia que traz em suas mãos vestes novas, porque Deus quer te vestir com vestes novas, vestes de alegria, de regozijo, de cura, de esperança. Receba essa alegria que transforma a sua vida, mesmo no meio da aflição, numa vida repleta de celebração, de alegria perene. Deus quer transformar a sua vida numa vida de festa. Então receba essa esperança que não decepciona. Fazendo e usando aqui emprestadas as palavras de Rubem Alves, da fidelidade da velha jabuticabeira, que todos os dias, quando ele acordava, chegava no quintal, estava lá. Acredite, a fidelidade, o amor, a graça de Deus são fiéis e estarão com você. Davi, quando encerra o Salmo 23, diz: olha, estarão lá como guarda-costas, correndo atrás de você, cuidando de você, a bondade e a misericórdia do Senhor. E que você e eu possamos declarar como Paulo, diariamente: Deus, pela graça do Senhor, eu sou o que sou. E a graça do Senhor não foi inútil. Eu tenho aprendido a viver e conduzir a minha vida numa forma gratulatória pela graça. Porque só encontra uma vida genuína, repleta de graça, quem vive na graça. E que você e eu possamos ser encontrados na graça desse Deus que se revelou em Jesus e que nele faz da sua vida uma vida nova a cada dia. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém.